pessoal, dando continuidade à nossa aula, a gente entra naquilo que a gente entende como o que é a gestão do conhecimento, né? Para a gente ter uma compreensão sobre o que significa a gestão do conhecimento e como ela é importante para as organizações, mais especificamente para a organização pública. Então, eu trouxe também uma definição bem interessante que diz que a gestão do conhecimento é o processo de gerenciar, tá? Gerenciar o conhecimento, a fim de satisfazer necessidades existentes ou futuras. Em termos simples, a gestão do conhecimento envolve tudo sobre o como, né, o saber como e o saber porquê. Então, nesse caso, a gestão do conhecimento, esse aspecto de gerenciamento seria a capacidade de gerar conhecimento, né, a capacidade de compartilhar conhecimento, mas também a capacidade de manter esse conhecimento dentro da organização, que é um dos principais desafios das organizações contemporâneas, né? Não só criar, não só compartilhar, mas também manter esse conhecimento. E também está relacionado muito com como, então, com conhecer, né, os processos, conhecer modos de fazer, conhecer boas práticas, mas também ter uma noção do saber porquê, né, que tem um caráter de explicação, né, um caráter de relação entre diferentes tipos de conhecimento. Então, se a gente for pensar no caso do método científico, por exemplo, né, que pode ser utilizado, né, nas organizações públicas, né, como avaliação de políticas públicas e etc. Né? Você pode utilizar esse conhecimento, essa gestão do conhecimento, né, para entender como essas políticas acontecem, né, como a gestão ela acontece ao longo das instituições públicas, mas também achar elementos explicativos, né, sobre aquilo que acontece, que a partir daí vai gerar informações, né, dados que vão subsidiar a criação, a mudança, né, e a reformulação de políticas públicas, de processos públicos, né, processos gerenciais públicos. Dando continuidade, North e Gupta, eles trazem uma série de tarefas, né, e finalidades, né, eles decompõem aquela ideia do conceito anterior, né? Eles trazem algumas atividades que são relacionadas à gestão do conhecimento. Então, a gente pode entendê-las como adquirir conhecimento. Então, como é que eu posso fazer a aquisição de conhecimento, né? Em um dos slides anteriores, a gente viu que existe as fontes de conhecimento tácito e de conhecimento explícito, né? Como é que eu posso adquirir esse conhecimento? Então, pode ser a partir da busca por experiências já consolidadas, né, de determinados tipos de conhecimento, quando eu tenho a noção de que tipo de conhecimento que eu busco, mas também do conhecimento explícito, né, por meio de treinamento, de formação, de educação formal, que pode contribuir para a aquisição desse conhecimento. Há a possibilidade também de criação do conhecimento, né? Então, eu não vou buscar o conhecimento existente em outras fontes, mas eu desenvolvo esse conhecimento. Então, isso é muito comum nas empresas privadas, a partir de setores, da criação de setores de pesquisa, de inovação e de desenvolvimento, que vão gerar novos produtos, novos serviços, mas também no caso da gestão pública, isso pode ser utilizado na criação de conhecimentos para a melhoria dos processos públicos, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, o processo de informatização de diversos serviços públicos, isso pode ser considerado como um processo de criação de conhecimento organizacional na gestão pública, né? O compartilhamento e o uso do conhecimento, que quando eu adquiro, quando eu crio, eu compartilho, eu dissemino esse conhecimento, né, com os outros atores dentro da organização. A capacidade de aprender, né, que é a capacidade de repensar os processos institucionais e reformulá-los a partir de experiências, né, presentes e passadas. E também a capacidade de proteger o conhecimento, né? Então, esse conhecimento ele precisa ser protegido. Isso tem um certo aspecto mais das organizações privadas, né, de proteger o conhecimento
para que outras empresas, né, não utilizem esse conhecimento gerado como um elemento de competição, mas no caso da gestão pública ele pode ser utilizado como uma ação estratégica, né, de proteção do conhecimento desenvolvido por uma nação, por uma região, né, por um estado. Né. Isso pode ser utilizado por meio de patentes, né, de registros que protejam, principalmente no caso da gestão pública, para manter os objetivos e as características daquele conhecimento gerado, né? As finalidades daquele conhecimento gerado. E a gente tem também os modos, nesse caso, a partir da gerenciamento do conhecimento, existem alguns tipos de gerenciamento do conhecimento que são os modos de se converter conhecimento. Né? Então, quando eu tenho conhecimento tácito e conhecimento explícito, e eu preciso fazer essa combinação entre eles, né? Ou transformação entre eles. Então, eu tenho um processo que é chamado de SESI, né? Que pega as inicializações de socialização, externalização, combinação e internalização. Né? A socialização ela é um movimento de passagem, né? Do conhecimento tácito para o conhecimento tácito, né? A combinação de conhecimento tácito, né? Ele converte novos conhecimentos tácitos, né? A partir de experiências compartilhadas. Então vamos pensar num processo de desenvolvimento de pessoas no serviço público, por exemplo. Né? Além da educação formal que ela recebe, ela vai receber também muito conhecimento que é tácito, né? Que é intrínseco ao que as pessoas fazem no dia a dia. Né? E isso só vai ser adquirido pela experiência, pela convivência, né? Pela experimentação com os outros colegas de trabalho, né? Com os grupos de trabalho. Então, o processo meio que de socialização, né? de vivência conjunta desses conhecimentos tácitos. A externalização, que é do conhecimento tácito para o explícito, então é quando eu pego esse conhecimento que ele está arraigado, né, nas práticas e nos indivíduos, né, sem um conhecimento que eu não tenho tanto acesso, eu consigo tentar explicitá-lo. Né? Então, quando o conhecimento tácito é explicitado, compartilhado com outros e permitindo que se torne base para novos conhecimentos. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no conhecimento popular, por exemplo. Muito do conhecimento popular, ao longo do tempo, ele foi transformado em conhecimento explícito. Né? Então, se a gente for para a medicina, né? Muito do conhecimento indígena, por exemplo, ele foi estudado, foi analisado, né? Que era conhecimento tácito entre eles, foi analisado, foi estudado e virou base para medicamentos hoje que são formalizados, industrializados, mas também para a criação de manuais, de livros, de artigos, de publicação, que se caracteriza como conhecimento explícito. A combinação, por sua vez, ela parte do conhecimento explícito para o conhecimento explícito. Né? Então, é quando eu relaciono dois conhecimentos explicitados. E aí eu acabo gerando um conjunto de conhecimentos mais complexos. Né? Esses conhecimentos eles podem se combinar, se complementar, eles podem ser processados, editados, para formar novos conhecimentos, né? A fim de serem utilizados para a organização e, nesse caso, para a gestão pública, para o desenvolvimento de políticas públicas, para a melhoria de serviços. Né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, experiências em políticas da saúde, da educação, né? Talvez uma pesquisa científica que mostre que os alunos que têm pelo menos um conjunto de refeições básicas ao dia têm um melhor desempenho escolar. Então, isso acaba sendo fruto de uma combinação, né, de conhecimento, né, o desempenho escolar mais as condições básicas de alimentação. Então, há uma correlação entre esses conhecimentos. E a internalização é do conhecimento explícito para o conhecimento tácito, né, quando há a incorporação do conhecimento já explicitado. Então, é quando eu bebo na fonte do conhecimento explicitado para internalizar esse conhecimento, e aí ele vira um conhecimento inerente aos indivíduos.